Seja bem-vindo ao VérticeCast. Esse episódio aqui é especial para você profissional ou talvez até o consumidor final que está pensando em se dedicar de forma que a alta performance consiga fazer parte do teu dia a dia. Para isso, a gente está com uma pessoa aqui que é especialista em design de interiores, educação física e aplica isso por meio de atividade personal. Ela é mentora e coach de negócios e consegue conectar todas essas vertentes para tornar o teu dia a dia muito mais impulsionado, para você guiar a tua energia, para você guiar os seus esforços, para que eles representem resultados reais. Maju, seja muito bem-vinda ao VérticeCast. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder falar desse assunto que eu amo tanto, né? Desses assuntos, né, Maju? Porque você faz tanta coisa. Você tá fazendo tanta coisa que eu me pergunto, qual o tempo que você tem para viver? Assim. Mas a questão é, eu vivo o tempo todo fazendo isso que eu faço, né? Então, acho que é por isso que dá certo. Porque, assim, apesar de parecer vários temas, para mim eu vejo como um único tema, que é saúde, né? Que é qualidade de vida. Uhum. E eu consigo fazer o que eu amo e ter qualidade fazendo isso. Então, por isso que dá certo. Quem vem primeiro aí nesse negócio? Designer de interior, educação física, o que veio primeiro? Não, o que veio primeiro, eu me formei como educadora física primeiro, em 2004. Tem um tempinho, né? Não façam contas. O Lucas estava nascendo. Uhum. O Lucas? O Lucas estava nascendo. Ele precisa dar uma exagerada nos episódios, fica tranquilo. Faz parte da narrativa dele. Isso, não é? Não. É Te garanto que não. Isso. Eu tenho 20 anos de formada em educação física. Que bacana. É chão. Uhum. E aí, depois da educação física, que veio o design. Que foi depois que eu casei, que eu tive meu primeiro filho. E aí, eu estava mais dentro de casa e as pessoas começaram a me estimular, porque eu, na minha casa, achava tudo muito bonito. Eu falava, nossa, você leva jeito. E aí, eu pensei, bom, por que não transitar de carreira, né? Já que eu estou num outro momento da vida, com filho, com família. Era mais fácil, né? A educação física te exige muito do seu corpo, do seu físico mesmo. Naquele momento, eu acho que eu estava a fim de ficar mais quietinha. E aí, foi quando eu pensei em arquitetura, mas achei que também já era muito tempo, e aí resolvi ir para o design de exteriores. Fiz ele à distância, né, numa faculdade de Santa Catarina, né, a IBDI. Legal. Então, eu fazia provas e apresentação do projeto final lá em Balneário. Olha que chato. Que trabalhão, hein? Deixa eu deixar os meninos aqui em casa. Não, pior que eu levei. Eu levei o Danielzinho com 3 anos na minha apresentação final do projeto. Foi quando eu me formei. E aí você se forma em designer e aí você consegue conciliar as duas depois que você ajusta ou só vai para o design? Eu fiquei só no design durante um bom período, ali entre 2016 até 2018, mais ou menos. Não foi tanto tempo, 2 anos ali eu fiquei só com design de interiores. Eu abri escritório logo que eu me formei, e aí veio o divórcio, resolvi casar com design, divorciei, abri escritório. E aí foi quando, nesse tempo entre, né, logo que eu me formei e abri escritório, que eu resolvi fazer um curso que foi o que mudou a trajetória dessa história, que eu fiz o Método CIS, né, do Paulo Vieira, um curso bem famoso. E aí lá eu resolvi que eu queria impactar a vida das pessoas e que eu queria ser coach. E aí foi quando eu comprei a formação e também fiz a formação em coach pela Febracis. Bacana. Que legal. E esse desejo de ser coach, de impactar a vida das pessoas, você usa hoje o designer e a educação física para fazer isso? Para fazer isso. Exatamente. Legal. Vamos explorar aí esse que lado aí. Aí que tá a interseção do diagrama. Bacana. Mas eu fiquei um bom tempo ainda sem atuar como educadora física. Eu fiquei só com design muito tempo e fiquei tentando juntar tudo que eu entendi e aprendi, né, através do Método CIS, que trabalha muito a nossa mente, a nossa autopercepção, autoconhecimento, para trazer isso para os meus projetos. Então, eu comecei a trabalhar uma ideia de design de dentro para fora. Então, você fazer um autoconhecimento, se conhecer, saber o seu propósito, os seus projetos de vida, para você colocar isso no ambiente, fazer com que o ambiente seja um facilitador dos seus sonhos. E aí eu comecei a usar disso. Só que aí veio a pandemia, pouco tempo depois, eu estava com um bebê pequeno, veio meu segundo filho, o Dom. E aí foi quando, nesse processo da pandemia, a gente viu a educação física, né, crescer muito, todo mundo buscando personal e tal. Eu falei, bom,
Às vezes é uma forma, eu estava com um bebê, então tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos, quando isso começou a acontecer. Falei, às vezes é uma forma de eu voltar para o mercado, né, com um trabalho que eu vou ali e resolvo, né? Eu vou ali, dou aula e volto para minha casa. Não fico no computador trabalhando com o bebê. 2 anos, na verdade, já está andando, mexendo, fazendo as coisas e eu precisava dar atenção para ele. Eu falei, vou voltar a dar personal. E aí foi quando eu voltei para a área de educação física. Entendi. Só que eu já tinha, né, as pessoas já me conheciam como designer. Então o projeto começou a chegar. E eu falei, eu não vou dispensar. E foi bem numa época muito boa para a área, né? Para a área da construção. Para as duas, né? Muito autocuidado, o pessoal começou a olhar para dentro de casa, para dentro de si. Eu tenho uma curiosidade, assim, ó. Quando o arquiteto, o designer, ele pega um cliente, ele já tem muito disso de ter esse entendimento da rotina das pessoas. E eu digo arquiteto design bom, né? Porque tem o que é só estética e ponto final. Mas no processo de briefing rola muita pergunta de rotina. Sim, é para rolar. Enfim, é para rolar, né? De conhecer, cara, o movimento da casa, as pessoas, para que você faça um projeto mais adequado. Personalizado mesmo, né? Como que esse teu processo de se tornar coach, de fazer a formação, como que você implementou isso dentro do teu escritório de designer para projetar? Você incluiu etapas diferentes, você utilizou metodologias diferentes para você ter esse entendimento de, cara, projetar de dentro para fora ali para os seus clientes? Sim, com certeza. Na verdade, eu trouxe toda a ferramenta do coach, né, para o meu atendimento com interiores, né? Então, assim, o briefing, ele é muito mais detalhado, a questão da vivência, das perguntas, né? Até mesmo, assim, eu não me limito a saber o que eles vivem hoje, mas eu quero saber o que eles querem viver amanhã. Sim. Porque o ambiente vai facilitar isso, né? O ambiente, ele vai impulsionar. A gente pode criar ambientes que vão suprir só o momento ali, mas a gente pode criar um ambiente que vai criar gatilhos de ações naqueles usuários que vão fazer com que eles alcancem com mais velocidade os objetivos deles. Então, eu sempre tenho essa preocupação, né? Eu vivi uma experiência... Vivi não, né? Eu conheci uma arquiteta e aí um dia eu estava no escritório dela e aí a gente estava conversando sobre time, sobre equipe e tal. Aí ela pegou um relatório, um papel lá e tal e colocou na mesa assim e falou assim, dá uma olhada nisso daqui. Aí eu peguei, olhei assim, falei, é o nome de toda a tua equipe aqui e tal. Aqui tem um mapa de cada um do time. Uau! Aí eu falei, mas foi tu que fez isso, mulher? Aí ela, não, eu paguei uma pessoa porque eu queria entender o meu time melhor e tal. E eu falei, cara, isso muda demais o jogo. E aí, na época eu falei pra ela assim, tu já pensou de implementar algumas dessas perguntas que foram feitas pro seu time, pro teu cliente, para você entendê-lo melhor e projetar mais personalizado ainda possível pro teu cliente e tal? Aí ela, uma boa ideia e tal. Então, assim, eu te fiz essa pergunta porque existem maneiras diferentes da gente extrair das pessoas, né? E, quando a gente fala de processo de coaching, eu já participei de treinamentos. Cara, os mentores ali têm uma facilidade, tem um método de extrair de você, porque às vezes, cara, as pessoas são fechadas. Quantos dos teus clientes... Nem todas, né? Nem todas. Nem todas, mas tem os extrovertidos. O Lucas é extrovertido. O Lucas se abre fácil. Mas quantos dos teus clientes que você sentou para fazer um briefing e, você sentiu que era mais amarrado? Tem muitos. Tem gente que você sabe que você não adianta mandar. Ele não vai preencher. Tem gente que você precisa sentar e pontuar. E é uma conversa. Muitas vezes é uma conversa. A pessoa não é um briefing que você envia e ela preenche como relatório. Dependendo do perfil, não dá certo. E a verdade é que a conversa, ainda mais... Hoje a tecnologia ajuda muito, dá para você perceber as nuances ali também numa call, mas presencialmente você consegue perceber coisas que... Você extrai outros elementos. Sim. Né? Talvez na escrita ali... Exato. A escrita é muito fria. Ela não consegue. A galera já não gosta de ler. Imagina escrever, né, Lucas? E você ir na casa da pessoa, né?
Você vê como a pessoa vive, o que ela guarda, o que é importante para ela, porque geralmente o que é importante está na nossa casa, né? Claro. E é muito importante como os repertórios se somam, né? Então, quando você entende todos os pontos relacionados ao ser humano na prática da atividade física, falando de forma geral, né? Não só personal, e consegue fazer uma transferência de domínio para fazer projetos de interiores em que a pessoa deseja fazer uma mudança e não sabe muito bem como, não só a mudança dela enquanto ser, mas a mudança do ambiente, para garantir que exista essa conexão, putz, o projeto deve ficar muito mais certeiro, né? A mudança deve ser quase que garantida, né? A gente dá a ferramenta, né? Mas quem vai fazer de fato é o cliente. Claro. Né? Sempre. A gente, né, o coach, ele tem essa facilidade de visualizar, porque a gente também faz análise comportamental, né? Então, a gente consegue ver o perfil de cada um. Então, isso ajuda muito. Em pouco tempo de conversa, eu consigo ver o perfil de uma pessoa. Se ela é analítica, se ela é extrovertida, se ela é dominante, se ela é uma pessoa paciente. Então, de acordo com isso, ajuda para desenvolver num projeto? Gente, isso muda tudo. Eu não tenho resposta, eu não posso esperar uma resposta imediata de uma pessoa analítica. Ela vai analisar tudo antes. Então, não adianta eu pressionar essa pessoa, eu tenho que deixar ela confortável. Mas aí muda a forma de você se relacionar com ela. De eu lidar com ela, isso. E de eu lidar com o ambiente dela. Uma pessoa extrovertida, por exemplo, que é o Lucas, né? Extrovertido. O Lucas Hoje o Lucas vai ser tudo. Geralmente eles são bagunceiros, né? Bagunceiros. São bagunceiros. A mesa do Lucas é totalmente geralmente organizada. Eles são bagunceiros, isso, né? Bicho, cada episódio eu só recebo uma bomba diferente desses episódios. Eu tô de cara com isso, viu? Eu sou o cara que cuida da organização das coisas aqui dentro, viu? Pouco tempo já dá pra ver. Eu cuido dos projetos e nada demanda aqui dentro. Uma especialista tá falando, você tem cara. Tem cara. De bagunceiro? De bagunceiro. Tá bom. Meu amor, depois deixa no comentário aqui pra gente saber, assim, uma outra opinião. Olha lá, hein? Cuidado. Vai que eu me lasco também nos comentários, né? Já o Alexandre tem um perfil mais dominante. Tem nem o que dizer, né? Totalmente dominante. E aí, como eu já reconheço que ele pode ser um extrovertido e você é um dominante, eu sei como trabalhar o ambiente para que vocês fiquem confortáveis. Né? Porque não adianta eu querer projetar uma coisa que não é funcional para você, que você não vai sentir bem. O bagunceiro, o extrovertido, ele precisa ter aquela desordem para ele se encontrar. Então, eu tenho que deixar um espaço mais despojado, mais um desorganizado organizado, onde ele vai se sentir bem. Já o dominante, não. Eu tenho que, né, deixar as coisas de uma forma com que ele se sinta ali a estrela do ambiente. Rapaz, né? Então, se você assim, tira um item da casa do Barbosa do lugar, ele fica chateado. Ainda deve ser um analítico. Se tu adiciona algum elemento no ambiente dele... Sou canceriano. Né? Aí junta tudo isso, aí o negócio... Aí ele vai pra casa chorar. Você fala tudo isso. Vamos acabar o episódio. A gente tá encerrando aqui. Pega o lencinho. Cadê o lencinho na mesa? Não, mas, cara, assim... Eu gosto muito da casa organizada. Quando o Lucas fala de elementos e tal, eu não gosto de excesso. Excesso de adorno e tal. Então, até falo para os meninos, é uma briga lá em casa, porque minha mulher já é ao contrário. Ela já gosta... Parece que todo espaço vazio precisa ser preenchido com algum objeto. E na minha cabeça isso não é o que funciona para mim, entendeu? Eu gosto assim, eu gosto de ter coisa boa e tal, gosto de ambiente decorado, mas eu não gosto do excesso. E talvez seja muito por isso, dessa leitura que você tava comentando, assim. Tem uma frase que uma arquiteta uma vez me disse, que ela falou assim, ela é light designer, né? E ela falou assim, a luz que preenche o ambiente. E aí eu falei... Bem light designer mesmo. Bem light designer. Aí eu peguei e falei bem assim. Aí eu falei pra ela, quem preenche o ambiente somos nós. O Barbosa é poeta também, só pra você saber. Mas você é feito de luz, nós somos pedaços de estrela. Então, tá aí. Mas na minha cabeça, eu acho que eu tenho muito disso. Tipo, cara, você precisa ter um ambiente legal, um ambiente que você se sinta, confortável, que você se sinta bem e tal. Mas quem vai preencher é você, com a tua energia, com a tua luz. Então, assim, eu acho que por conta disso, eu tenho essa característica de querer as coisas mais... Sabe? Sim. Tipo, a mesa não tem nada, só o computador, entendeu? No máximo uma garrafa de água ali.
muito livro na mesa, só quando eu vou usar. Agora, eu não... Tipo, eu tô ali, eu tô trabalhando, não quero material de referência, tá na estante. Mas isso reflete a ordem que você tem dentro de você, né? Pessoas organizadas internamente, elas são organizadas no ambiente. Mas eu não sou organizado internamente, não. Não é, não? Nossa, mas eu tenho um monte de bagunça. Eu tô fazendo uma sessão de coach aqui. Era isso que eu ia comentar. É muito interessante como, com perguntas simples e a percepção da Maju em pouco tempo aqui, ela já trouxe esses elementos de o Barbosa é mais dominante, o Lucas aparentemente é mais extrovertido. Com isso, provavelmente o ambiente do Lucas seria assim, o do Barbosa seria assado, e isso reflete 100% da forma como você atua. Sim. Então, os projetos acabam sendo guiados para um rumo bem personalizado. Bem personalizado. E eu acho que essa é a essência do projeto de interiores ou de arquitetura, né? Eu ficava muito brava logo que eu me formei, em 2015, 2016, quando eu vi as pessoas falando, a casa que fulano fez. Aí você sabe que é porque você olha para casa e vê a assinatura da pessoa. Eu falo, gente, como assim? Que absurdo. Tem que ter a assinatura do usuário, é digital do usuário, não é o profissional. É claro que a gente traz soluções, elementos, até não tem como a gente tirar um pouco da nossa visão, do nosso gosto do que a gente está fazendo, óbvio. Sim. Mas aquilo tem que ser 100% a cara do seu cliente, né? Então tem que ter a digital dele. Para isso, você tem que conhecer o seu cliente. O profissional acaba tendo uma identidade. Eu acho que isso é legal, né? Para imprimir mesmo nas obras que são feitas. Mas a maior parte ela precisa realmente vir das pessoas. Não é porque assim, eu quero colocar essa cadeira aqui. Mas, cara, a circulação não vai ficar legal. Aí eu acho que entra o profissional, entendeu? De como organizar isso. Mas, cara, eu pensei numa coisa aqui agora pra gente fazer. Você fez a leitura aqui de nós 12 e tal. Lá vem. Fazer a leitura do Wesley. Wesley, vamos fazer a leitura de você agora. Ele deve ser mais analítico. O Wesley tá assim. Maju, vamos fazer um exercício de... Cara, vamos pegar 3 características. As 3 características que você mais encontra nos seus clientes. E traz pra gente quais elementos você usa na hora de decorar, na hora de projetar. Desses 3 tipos, né? Dessas 3 características. Então, cara, dominante, quando eu pego um cliente dominante, eu trato assim, assim, assado. Desde a forma de lidar com ele, no desenvolvimento da jornada, até a forma poxa, o projeto desse cara, eu sempre olho para isso. Eu não coloco excesso. Eu olho mais para a circulação. Eu olho mais para a funcionalidade de estar... fácil acesso para ele ali dentro do ambiente e tal. Vamos fazer uns 3 principais perfis que você mais encontra. Na verdade, são 4 perfis, né? É muito fácil, né? O paciente, o dominante, o analítico e o extrovertido. Bora passar pelos 4, então. Vamos aumentar esse trem. A gente tem tempo. E assim, circulação, essas questões são meio que... É regra, né? A gente tem que... É a parte técnica da coisa. A gente precisa seguir para que a coisa funcione. Realmente, todo projeto tem que ser funcional. Né? Beleza é uma coisa que a gente acha. É um achismo de cada um, né? Mas, pensando na estética de cada personalidade, por exemplo, o analítico é um cara que... Ele realmente é um cara planilhado, é uma pessoa que analisa todos os pontos, que tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. O analítico analisa o ambiente que ele está? Ele analisa uma pessoa tudo. Analítica, ela chega no ambiente, ela fica olhando para tudo? Ou é só o design, o arquiteto faz isso? Não, depende. Não, mas o design arquiteto, mesmo sendo analítico, ele vai fazer isso, né? Não tem jeito, é natural da gente. Mas o analítico, ele também tem uma pegada um pouco introvertida, né? Então, às vezes, ele não fica tão à vontade para analisar ou opinar. Mas na cabeça dele, tá tudo analisado, opinado, planilhado e todas as possibilidades organizadas ali. Descobri que o Michael Scofield do Prison Break é analítico. Você já assistiu, Maju? Não. Já assistiu essa série umas 6 vezes. A gente não tem tempo pra série. Não, deixa eu te contar aqui uma coisa. O Barbosa assiste mais ou menos na hora de dormir, que é mais ou menos o horário que eu também assisto. Em casas separadas. Que horas? Mas a gente não assiste junto, não. O Barbosa já viu essa série umas 6 vezes. Não, eu tô vendo a primeira vez. 9 vezes. Eu tô falando de tranquilamente uns 70 episódios. Eu não sei como é que ele assistiu tantas vezes a mesma coisa, mas beleza. Enfim, ele é uma pessoa analítica, não tá reclamando, não? Ela reclama porque eu assisto Prison Break.
Mas não Mas por vocês eu assistem estar assistindo outras algo, juntos, entendeu? É um momento em família. Ele vê junto com ela, com a filha, bacana. Não, minha filha não vê Prison Break, mas eu vou Ah, colocar sério, ó, Ted pra Lasso. ela Prison Break. Minha filha tem que... Ted Lasso ela via. Aí, Não, eu não tenho hábito de ver séries. Eu prefiro dormir. aí, justo. A gente vai entrar na parte da saúde. Eu prefiro dormir. Vamos passar pelo Voltando perfil. pro perfil analítico. Você tava falando analítica, eu só linkei aqui, porque agora eu vou ficar imaginando a minha equipe. Quem que é entendeu? você e a equipe? Boa. Ah, sim. Não, mas pra isso a gente tem uma consultoria, tá? De análise de perfil comportamental. Tu já tá me vendo. Tá feito o coisa. pitch, pronto. Mas então, aí essa pessoa, ela necessita de ordem, ela necessita prever. Então tem que ser um ambiente que ela vai prever tudo que vai acontecer ali. Então a gente pensa nisso, né? Já o extrovertido é aquele cara que não quer previsibilidade de nada, né? Ele se organiza na desordem, ele gosta das coisas mudar de lugar, ele gosta de mudança. Nossa, o analítico, você mudar o ambiente dele, ele pira. Como que traduz isso no projeto? Me dê um exemplo assim, tipo, meio que palpável no ponto de, o ambiente do extrovertido, eu tenho mais coisas soltas, por exemplo. Exatamente. Eu tenho mobiliários que eu tenho mais possibilidade de mudar, porque às vezes o extrovertido acorda de um jeito e fala, não quero mais a minha cama aqui. Gostaria de colocar ela aqui. E ele se acha nisso. O analítico, se você faz isso com ele, então já é um projeto que você tem a liberdade de você modular tudo, colocar tudo sob medida, porque para ele vai funcionar ali por 30, 50 anos. Eu acho que existe pessoas com perfis com mais de uma característica. A gente diz que é como se fosse uma cebola, né? Você tem o seu principal perfil, né? Você nasce com aquela essência e aí as outras camadas, a sociedade vai construir, a sua família vai construir, o seu curso vai construir, o trabalho vai construir, Entendi. Tudo isso vai construir. E aí essas outras camadas, elas vão mudando sempre. Sim, porque essa característica do analítico que você comentou, eu acho que eu tenho total. Tenho muito. Cara, e essa questão do analítico, que o às vezes jeito é uma de coisa lidar que foi muda construída também. na sua vida. Exemplo, provavelmente a Maju deve ter que mostrar claramente o passo a passo do projeto para esse cara ou essa mulher se sentir... Vender para esse cara é o mais difícil. Vender para o analítico... Começa com esse passo, esses são os prazos, velho. Vai bater um dia de atraso, o cara vai falar... Tem que ter contrato, ele vai querer saber todos os prazos, ele vai querer saber todas as formas de pagamento, ele vai querer, assim, ele vai prever tudo. E se der errado, ele vai prever tudo. Boa. O analítico é muito... O extrovertido, você fechou a mão com ele e acabou. Tchau. Ele não quer nem ver contrato. Se mandar um contrato pra ele joga fora. Então eu sou analítico 100%. aí eu puxo outra pessoa pra responder. Minha cerimonialista, Michele, pode comentar aí que é a mais pura verdade. Mas, continuando. Já vamos falar do teu casamento também. A gente pode falar mais tarde do casamento. Vamos continuar, eu acho que a resenha aqui é muito longa, vai. Imagino. E aí tem esses dois, né? Aí tem o dominante, que ele precisa estar no controle de toda a situação. Então, assim, o dominante, geralmente, ele escolhe tudo, né? Se o marido for dominante ou a esposa for dominante, eles que vão bater o martelo final nas escolhas. O paciente, eu adoro trabalhar com paciente. Para mim é um dos perfis, assim, mas até porque eu sou dominante, né? E aí eu preciso do paciente ali para eu poder dominá-lo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque o paciente é um cara que ele não gosta de confusão. Então, se eu falar para ele assim, olha, eu acho não, né? Se essa planta aqui vai ficar melhor aqui, por isso, aquilo, mesmo que ele não gostou daquela planta ali, ele vai falar, não, então é isso, vai ficar lá. E vai ficar. Por quê? Porque ele faz de tudo para não ter atrito. O paciente, ele gosta da tranquilidade, da harmonia. Então, ele é um cara muito pacífico, muito tranquilo. Mas você tem que ter paciência com ele. Mas aí eu te pergunto, o cliente que é dominante, como é que você lida? Você sendo dominante também? Gente, né? Essa hora eu guardo bate cabeça, né? Porque afinal de contas ele... Eu respiro, sou paciente. Agora vem o seu lado extrovertido. Vamos levar ele na conversa. Mas o interessante é porque você falando, a gente driva essas características o dia inteiro. E até o jeito de falar, porque, por exemplo, você vai tratar o dominante, você vai mostrar opções para que ele consiga sempre tomar uma decisão. Você não vai falar, esse aqui é o melhor caminho. Você vai falar, a gente tem 2 caminhos. Aí o cara ou a mulher vai falar, então vamos assim, vamos assado. A pessoa vai querer guiar. O dominante não dá muito espaço, não. Você sentou na mesa com ele, ele escolhe o seu prato. Boa.
Dominante não dá muita opção. Interessante. E o paciente vai aceitar. Eu não escolho pra ti ninguém, então. É? Tá precisando exercer sua dominância. Não, eu vou começar. Vou me colocar no meu lugar de potência. A partir de agora. Mas a gente flexibiliza, claro. A gente tem, né, uma característica, mas a gente flexibiliza, até porque a gente precisa aprender a conviver. O que é interessante de você conhecer o seu perfil e o perfil dos outros, é para entender como você vai tratá-los, né? Eu tenho um filho paciente e é canceriano. Junta as duas coisas, você tem, né, a né? melhor pessoa do mundo do seu lado. Acordar ele no vamos acordar não funciona. E eu sou do vamos acordar. Eu acordo cantando música da Xuxa lá em casa. Tá na hora, tá na hora. Ele deve ficar bem feliz. Acordam, né? Aí ele começa, mamãe, tudo menos cantar. Não, E ele demora, é lento. Então a gente tem que entender o processo para tratar ele como ele gostaria de ser tratado, né? O grande lance de você conhecer a personalidade das pessoas que você convive é dar o tratamento que elas gostariam. Tu falou esse negócio de acordar e do teu filho. Cara, eu sou de bora acordar e tal, mas não fale alto comigo. Ser lento, assim. né? Tipo, não é questão de ser lento. Eu acordo, faço o que tem que fazer e, tipo, beleza, tá de boa, entendeu? Mas eu não gosto tipo, de acordar e, cara, falando alto, interagindo muito e tal. Eu acho que eu sou mais... Meio que eu fico centrado, assim, quando eu acordo, até, tipo... Não sei explicar, tá? Minha mulher deve saber mais do que eu. Você leva seu tempo ali pra processar que acordou. Seu download demora um pouquinho, né? Mas, Lu, assim, você explicou um pouco aí dos perfis. Como que você utiliza isso na hora de fechar contrato? Porque, assim, ó, o que eu tô imaginando aqui? Que possivelmente você tem mais ferramentas de trazer a pessoa que está ali na hora de uma apresentação de proposta para o lado que você quer. Com certeza. Com certeza. Ensina isso para quem está nos assistindo. Mas é muito. Gente, foi um curso, né? Aí serão mais 5 horas. A gente tem tempo. É um curso de horas aí de analista comportamental, né? Que eu fiz. Então a gente faz o pitch da venda do teu curso aí, da parada, você consegue fazer a mentoria. E aqui você dá um resuminho. Vai. Porque na verdade, assim, você precisa aprender a identificar o perfil, né? Através das ações, Primeiro de como ele se comporta, para você poder usar as ferramentas certas com aquele perfil. Então, assim, o analítico eu sei que ele vai me exigir tudo por escrito, né? Eu tenho que mostrar todas as possibilidades. Layout, eu vou mostrar mais de uma opção. Nunca vou chegar com um layout só para ele. O extrovertido, eu consigo trazer 1 ou 2 layouts e sugerir, que ele sempre vai falar, nossa, que legal. Então, ele vai se visualizar naquilo lá. O analítico, muitas vezes, ele nem fecha na hora. É aquele cara que vai falar, eu vou pensar, eu vou conversar, eu vou resolver. E como é que lida nessa situação especificamente? Você dá espaço. A grande sacada de você entender de comportamento é você saber como, né, reagir com cada um. Então, eu dou espaço. O analítico, ele precisa de espaço. Se eu sufocar ele vai embora. Você documenta isso? Como? Exemplo, atendi hoje o Lucas, percebi que o Lucas é analítico, esse tipo de coisa. Não, eu sou muito dominante para documentar. Entendi. Sabe, quando eu fiz a minha primeira análise comportamental, deu dominância, assim, bem alta e não analítica. Olha que loucura. Eu sou uma pessoa péssima com planilha, com papel. Então, como eu sei que eu tenho essa dificuldade, né, que não é um ponto forte meu, geralmente eu terceirizo. Então, contrato, essas coisas todas, se passar por mim, eu piro. Eu não gosto. Então, eu não costumo documentar. O dominante tem dificuldade de documentar? Tem. Cara, então eu vou falar... É porque a gente é contra regras, né? Eu vou falar uma coisa. Nós somos os... Se você aqui tomar uma decisão, você quer que seja executado, não que você fique executando para que aconteça. Eu sou muito prática, você vê pela área de educação física, né? Eu sou uma pessoa altamente prática. Para mim é chegar e fazer. Por exemplo, eu sabia desse podcast há mais de um mês, né? Todo dia eu pensava assim, não, vou sentar, vou fazer escrever. Chegou ontem à noite, eu falei, não, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Vai esquecer, né? Deixa eu apontar alguma coisa aqui. Falei, nossa, mas como assim? Agora eu comecei a entender algumas coisas que eu passo, assim, ó. Porque eu me forço, eu despendo uma energia muito grande para documentar algumas coisas. Isso. Mas eu tô falando isso desde 2013, assim, que foi quando eu comecei a, tipo, documentar mais. Eu tenho anotações de pessoas que eu liderei de 2013. Guardadas, assim, tipo, em diário digital, né? Cara, de conversa, assim, de falar, pô, sensação, o que eu tava sentindo. Canceriano tem essas paradas, né? E aí, só que pra mim, não é minha zona
de conforto. Não é uma parada, não Você é se um obriga lugar... a fazer, né? Eu me obrigo a fazer porque, cara, a posição exige ali, entendeu? Ainda bem que tem o contraponto, né, mano? Que sou eu. Que é o Lucas, que já documenta as paradas. Então, assim, ó, quando eu estou numa reunião e me sinto livre, eu compartilho mais, eu consigo tirar de mim mais coisas, mais ideias e tal, blá, e tal. Então, assim, às vezes quando eu tô numa reunião e o Lucas tá participando, eu já olho pra ele assim, aí ele, cara, eu vou anotar aqui, vou pegar as paradas. Antes ainda falava de, Lucas, tem como ir, por favor? Hoje ele só olha do tipo, vou começar a falar, viu, bicho? Tu fica preparado aí. Melhor coisa que tem, E acho que é muito característica mesmo, assim. É característica. Tipo, E não adianta você querer lutar contra. Eu tinha esse problema. Eu não aceito. Eu não aceito porque, cara, eu indico todas as pessoas a documentar. Então, por exemplo, quando você estava falando aí, tenho dificuldade. O Lucas perguntou se você documenta essas características e tal. Cara, hoje a gente tem tanta ferramenta. Tipo, coloca para gravar e depois transcreve. Pede para IA, já escreve um ponto para organizar da forma que você acha que é legal. Então, assim, aí eu fico buscando mecanismo para facilitar cada vez mais aquilo, entendeu? Essa é a sua falta. Essa falta de um sistema muito claro. Então, pensando mais no nosso ouvinte agora. De um lado, você consegue identificar o comportamento. Do outro, tu projeta com muito mais facilidade de acordo com isso. Você lida com muito mais facilidade, mas ao longo do tempo, o teu registro te permite entender que tipo de perfil você se dá melhor. Você consegue atender de forma mais, vou falar, estratégica, /inteligente ali. Porque, eu atendi, sei lá, das 100 últimas pessoas que eu atendi, 50% eram pacientes. Cara, foi um sucesso o projeto. Isso. Eles me geraram mais X% de clientes. Então, quer dizer que se eu atender esse tipo de perfil, a chance de eu ter mais indicações é muito maior. Então, quem que eu vou tentar atingir na minha comunicação e no meu posicionamento? É muito estratégico. É muito estratégico. E eu já tive uma fase no escritório que, logo que eu descobri isso, eu tinha pavor de analítico. Quando eu via que era um perfil analítico, eu torcia às vezes para não fechar. Porque o analítico geralmente é o que vai te trazer algum desafio, né? E ele, agora, se você surpreende analítico, ele te indica para todo mundo. Sim. Né? Assim, tem um lado positivo e negativo. Não tem como falar assim, tem um perfil melhor, um pior. Eu já tive um pouco dessa, sabe? Até porque meu ex-marido é analítico, né? E aí isso me trouxe uma coisa assim do analítico. E eu fiquei trabalhando isso na minha mente um tempão. Não, assim, porque todos os perfis são essenciais, né? A gente depende de cada perfil. O dominante é o empreendedor. O cara, você vê o cara dominante quando você vê que ele empreende, que ele sonha, que ele desafia o real que está aqui hoje, ele consegue fazer isso. Já o analítico é o cara que segura, é o cara que às vezes vai segurar o dominante, né? Acho que é por isso que eu tinha esse negócio com o ex-marido, porque eu sonhava e ele puxava, e ele puxava. E a gente precisa disso, de buscar esse equilíbrio, né? O paciente é o cara que vai sempre manter ali os pratos todos no mesmo lugar. E o extrovertido, cara, ele tem uma coisa, né, da alegria, da espontaneidade, da curiosidade, de trazer coisas novos gatilhos. Então, tudo se complementa, não adianta, né? Sim. Mas a gente identificando isso, a gente consegue escolher com quem a gente quer trabalhar, né? Ou pelo menos gerenciar. Gerenciar de uma forma mais saudável. Se a gente já tá... o arquiteto, o designer que tá assistindo a gente, se ele já estiver num nível de empresa, de negócio, onde ele pode escolher, eu acho que ter o entendimento faz todo sentido para que realmente, deixa eu segmentar aqui, eu só quero atender esse tipo de cliente. E até fazendo um outro exercício, Barroso, que pode ser bem interessante para quem está ouvindo a gente beleza, identifiquei que eu sou o perfil X. Como que agora eu vou conectar essa frente com minha saúde física e mental para que meu escritório performe melhor? Como que a gente pode traçar essa jornada aqui agora? Sim. É isso. E eu ia comentar o seguinte, e para quem não está no momento, para quem não pode escolher, e aí a maioria dos profissionais, ter o entendimento é importante para você saber lidar. Porque assim, a gente que trabalhou muito tempo em loja e atendendo o cliente, e quem vende serviço também acontece muito com isso, a gente cria várias
vários apelidos, né, para cliente que é chato, para cliente que, cara, que, enfim, que traz alguma coisa que para a pessoa ali, para o vendedor naquele momento não é legal. Então, cara, assim, quantas vezes eu já vi falar vendedor comentar, chegar assim e falar assim, poxa, aquele cliente é pé de cobra. Tipo, pé de cobra? Pé de cobra, uma expressão eu não conheço, e tal. E eu falei, caraca, a gente fica criando essas paradas ao invés de entender. Poxa, se eu atendo esse tipo de cliente, eu preciso me comportar de tal maneira. Se eu atendo aquele tipo, eu preciso lidar de tal maneira. É a mesma coisa. Provavelmente, você tem 2 filhos, né? Tem. Você comentou. Provavelmente você trata com eles de forma diferente. Sim, totalmente diferente. O Dom é extrovertido e o Daniel é paciente. Aqui, por exemplo, aqui na empresa, e é isso, essa consciência eu tenho, eu acho que empiricamente, desde sempre, que, cara, eu não converso com os colaboradores da mesma forma. Não dá pra conversar. Não tem como, né? Porque cada ser humano é um. Eu entendo essa individualidade, assim, tipo, beleza, eu vou abordar esse tema com o Lucas de um jeito, eu vou abordar esse tema com fulana de outro jeito. Então, assim, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, ter o conhecimento para aprender a lidar. Chega num ponto que, cara, eu não quero lidar com um profissional com essas características. Beleza, eu já tenho um entendimento e tal, eu não vou contratar. É igual você contratar um gerente analítico. É loucura, você vai ter problema. Ele não vai conseguir gerir todas as situações de uma forma mais orgânica e saudável para a equipe. Então, quando você vai contratar um gerente ou uma pessoa com um certo cargo sobre outras pessoas, você tem que entender qual é o perfil daquela pessoa, como é que ela vai agir, né? E o perfil comportamental ajuda muito nisso. Como que eu identifico? Por exemplo, vou fazer uma entrevista. Vou contratar para um cargo. São vários gatilhos que você pega, desde a forma com que ela se veste, que ela gesticula, que ela fala, as perguntas que você faz que vão levando, né? Você tem entendimento do perfil daquela pessoa. Dê um exemplo, assim, sei lá. Tu tá entrevistando o Lucas agora. Por exemplo, um extrovertido, por mais que ele tenha uma reunião, uma entrevista, que ele tem que ir arrumadinho, ele vai dar um sinal de uma pulseirinha. Ele vai dar um sinal de que ele não é aquele carinha retinho, certinho, com a roupa engomadinha. Ele vai dar um sinal. E quem vem com roupa amassada, sapato sujo... Aí volta pra casa. Mas aí é porque ele realmente eu pergunto largado. sério mesmo, assim, porque, cara... A resposta é séria também. Eu acho que nas últimas... últimas... entrevista desse jeito, pô. Mas também era galera jovem também. Não, acho que não dá pra gente aprofundar. Nos últimos processos que eu fiz, cara, vários jovens, assim, jovem de 20 e tantos anos e tal, cara... Tênis todo sujo, amassado. Daí você já vai vendo que é uma pessoa que não tem um autocuidado, né? E se ele não tem cuidado com si, como é que vai ter com o negócio? Com o negócio, com a empresa. Então daí você já descarta, né? É legal a gente ter essa visão. Mas é legal, a visão do extrovertido e tal. Isso, aí você vê um cara analítico, ele é realmente o cara que veio impecável. Tá cabelinho penteado, reloginho, uma meia... todo passadinho. Sapatinho polido. Daí você já começa a ver. E aí, quando você já percebe um primeiro sinal visual, você começa a fazer as perguntas e ver. Vai modulando. De acordo com... como é que é a sua rotina, como é que você costuma organizar suas coisas, você usa planilha, você não usa, você vai pegando. Sim. Né? Como é que você digere a sua vida emocional, o paciente, gente, ele tem uma característica que é contar a história. Ele é aquele cara que vai ficar... Ele quer te falar que atropelou um gato. Aí ele vai falar que acordou, tomou café, penteou o cabelo, escovou o dente, aí aconteceu, alguém ligou, aí no meio do caminho aconteceu isso, aconteceu aquilo, até ele matar o gato. Entende? Esse é o paciente. Daí você já vê o que é o paciente. Porque ele tem todo um repertório para chegar no objetivo final. Será que os storytellers são pacientes? Ele já vai lá pros... É porque aí você fica pirando, né? Tipo, beleza, cara. Pô, o cara que conta a história também pode ser muito dominante, porque, né? Pô, se eu vou contratar um copywriter pra escrever pra gente, contar história, criar campanhas e tal, pô, eu vou olhar pra esse perfil mais paciente. Claro, entendeu? com certeza. Se você tá trazendo isso, que ele é o cara bom de contar a história, ele quer contar. Ele é bom de detalhe e ele é bom ouvinte, mas ele também fala bastante, né? Eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é a gente ter esse autoconhecimento para tudo na vida, né? Okay. Quando eu entendi que eu era dominante, porque eu não tinha conhecimento disso até 2016... O dominante chega
conquistando o espaço. Chegando. É mais ou menos isso. É porque assim, eu tinha uma dificuldade, eu cheguei a me julgar há muito tempo. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Eu trabalhei em shopping, loja de shopping, muito gerente, vendedora, supervisora. Você imaginar. Lá a gente falava que os clientes chatos eram os caroços. Essa é a mais tradicional. Pé de cobra, caroço. Caroço, tinha muito caroço. E aí, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de permanecer muito tempo no mesmo lugar. Sempre, a vida inteira. E eu achava que o problema era eu. Eu falava, gente, que coisa. Como é que eu não fico? Eu vejo pessoas aí ficando 10, 7 anos numa empresa e eu fico, no máximo, 1 ano e meio, já tô de saco cheio, eu quero sair. Uhum. E aí, eu achava que isso era um defeito meu. Um defeito de fábrica, né? Porque Deus me fez assim. O dominante, ele tem essa dificuldade de trabalhar muito tempo no mesmo lugar. Principalmente se não for dele. Então, eu me formei em educação física, fui trabalhar de cara na companhia atlética, que na época era a academia do momento, e eu falava assim, gente, e eu não tô satisfeita. Tipo, né? E eu já quero parece que sempre outra falta coisa, algo. Né? Só que eu fui descobrindo que eu precisava ter o meu lugar, né? Eu precisava ter as minhas regras. E isso é muito do dominante. Então, se não é um defeito meu, eu preciso estar ali defendendo alguma coisa que eu acredito muito. Então, quando a empresa começa a me fechar muito, eu não aguento. Aí eu espano, aí eu saio. Entendi. Justo. Então, o dominante, ele tem outras características normalmente com ele, porque para você ter o seu lugar e tal, você precisa ter coragem. Não, é super ousado. Determinado, né? destemido. Decisões mais arrojadas. Totalmente. É o inovador, é o que vai inventar coisas que não existem ainda. Pô, pensei tem um insight aqui, vou construir uma empresa nova, não sei o que lá. Vou construir um produto novo, não sei o que lá. E geralmente é o dominante. Que legal. Vamos falar de saúde? Vamos. Como que a gente conecta isso com a parte da decoração na casa? Como que a casa pode trazer mais saúde para as pessoas? Potencializar isso tudo, Potencializar né? isso, né? Tem até um caso, se você puder comentar o exemplo lá da triatleta depois. Ah, legal. Então, essa questão da saúde, eu emprego em tudo que eu faço, né? Não só porque eu sou educadora física, mas eu lembro, minha memória, assim, de muito pequena, eu sempre tive na minha cabeça a coisa da qualidade de vida, de viver bem, né? De ter saúde para viver bem. Eu sempre quis viver muito, né? Só que a gente quer viver muito com saúde, né? Sim. Não dependendo de ninguém, não acamado, não com falta de memória. Então, eu sempre priorizei muito essa questão da saúde. E aí, quando veio para mim unir as duas coisas, né? Fazer a educação física se unir à saúde com os ambientes, eu realmente comecei a pensar no todo, né, nos fatores externos mesmo, quanto isso pode nos ajudar e auxiliar a ter melhores hábitos, né? E aí, desde cores, elementos, organização. Gente, organização é o maior fator de saúde que a gente pode ter. A gente não precisa de muito, a gente precisa de ordem, né? Principalmente para diminuir cortisol. Mas para o extrovertido isso é um terror, né? Então, ele gosta de uma desordem, ele gosta de uma bagunça. Às vezes, uma mistura de estilo para o extrovertido é muito bom. Mas, pensando em gerar saúde, né, a gente consegue construir aí rituais e rotinas para esse cara, onde as coisas começam a se prever um pouco mais. E isso vai melhorar a saúde dele. A gente vai modulando de uma certa forma, né? Mas ele precisa de várias informações. Por exemplo, ele precisa de um ruído visual no ambiente dele. O que é um ruído visual? A gente tem tudo meio organizadinho, mas a gente tem uma coisa despojada no meio daquilo tudo. Legal. Aí é onde ele se encontra. Ali é o lugar que muitas vezes ele descansa. Ele fala que é meu cantinho, ele se sente ali. Então, ele tem essa coisa do diferenciado, da mudança, de uma cor mais forte, de uma coisa que, por mais que para a gente esteja em ordem, por mais que para ele não esteja em ordem, para a gente está. Então, Entendi. Tem esses ruídos, né? O que é um ambiente... O que você considera como um ambiente saudável? É um ambiente que tem ergonomia, que os itens que você vai utilizar, que tenha, sei lá, biofilia no projeto? O que é um ambiente saudável para você? Hoje, a neuroarquitetura faz muito isso, né? E se fala muito disso. Na época que eu fiz a formação em coach, que eu trouxe essa ideia de design de dentro para fora, trazendo elementos para o bem-estar, a gente não falava tanto sobre neuroarquitetura, mas hoje fala muito. Mas são exatamente esses efeitos
gatilhos sensoriais, né? Tanto o cheiro, quanto a visão, quanto a parte térmica, a luminosidade. Tudo isso vai fazer parte para que seja um ambiente saudável. Então, o ambiente saudável, ele tem ventilação, ele tem iluminação natural, ele tem elementos naturais, ele tem cores, né, que vão trazer estado de saúde para você. Então, mais tranquilidade, menos estresse. E, sim, a parte de organização, por exemplo, a cozinha é o coração da casa, né? Ali é onde você faz tudo bombear, tudo acontecer. Por quê? Porque é onde a gente se nutre. E aí a gente precisa que essa cozinha também faça parte de tudo isso, colocando sempre à nossa vista alimentos saudáveis, alimentos que vão fazer bem, né? Então, assim, tem gente que... Esses dias eu vi uma blogueira, eu acho, ela colocou na parede aqueles negócios assim de sucrilhos, assim, mais uns 10, e era tudo de M&M's. Nossa, tu falou de sucrilhos aí, cara. Pra dentro de casa tem umas 2 semanas que eu fui ao mercado e aí tava na promoção aquela caixona de sucrilhos, sabe? De quase você 1 quilo. E aí eu falei, velho, faz tanto tempo, deixa eu comprar esse trem. E eu comprei. E comeu tudo. Não, tudo ainda não, mas... 70%. Se bem que não tô tão ruim assim não, porque eu não comi nem um saco inteiro ainda, porque vieram 2 assim, né? Vou me conter. Vou me conter. Mas aí, por exemplo, você vê assim, é um elemento decorativo, né? Mas é bonito, às vezes, pra pessoa que lá é bonito, é colorido, né? Interessante, tem uma coisa meio ostentação, né? Casa da pessoa, né? Mas é um elemento decorativo nocivo. Que estimula. Que vai te estimular. Toda hora que você estimulando. passar ali, você vai um pouquinho. E não é saudável, não vai te levar a um... E ter salsicha na geladeira é saudável? Você quer mesmo entrar nisso? Vamos continuar o assunto. Então, vamos começar aqui. Vamos seguir aqui a toada que tava? Então, tem as cores, as texturas, o que tá à amostra pra você. Como é que o cheiro interfere? Né? Você comentou um pouquinho sobre óleos essenciais pela manhã ou pela noite. Sim, como que isso os óleos essenciais são maravilhosos, né? Auxiliam muito tanto na disposição como no descanso. E, enfim, hoje, comprovadamente... né, pela medicina, você vê vários fatores de cura de doenças, né, através do óleo essencial. Mas, por exemplo, lavanda, se você coloca na sua casa durante o dia, é algo que vai te dar uma certa sonolência. A lavanda tem esse potencial de te trazer mais para o descanso. Então, pingar no travesseiro, por exemplo, antes de dormir. É muito bom para dormir, né? A gente tem colchão, a gente pode fazer... Mexam? Pode fazer. Vou fazer para a Cristiane. A Atlas Colchões, ela tem um colchão que ele exala a essência de lavanda. Olha isso, gente. Que legal. Ele vai soltando essa essência e ele ajuda a adormecer. Isso é muito legal, isso auxilia muito, né? A pessoa que tem dificuldade de dormir. Fora os cheirinhos que você pode colocar na sua casa. Mas aí você quer uma rotina, você quer acordar e ter uma rotina mais disposta. Então tem a base de menta, tem outros que vão fazer com que você tenha mais disposição. A Cristiane vai ter que vir aqui, ó. Já fica o convite, viu, Cristiane? Pode vir no Vértice Cast, a gente vai falar com a Maju pra marcar um dia só pra gente falar sobre o sono e como que o colchão pode atuar nessa frente. É bom que tu me dá um desconto grande. Tá precisando trocar o colchão? Esses dias Barbosa queria que um convidado fizesse toda a parte de flores do meu casamento. Ele, não, aí tu faz o patrocínio das flores do casamento do Lucas. Agora o colchão, pronto. Tá completado. Eu tô até com medo já. Vamos ver quem vai sair daqui, Quem vai sair daqui. Não, mas bacana. Um treino, né, cara? Um projeto personal para os noivos, né? Aí, pronto, tá garantido. Chegar no shape no casamento. O que você tem, assim, de... Quando a gente fala, né, falando aqui de ambiente, de elementos que tornam o ambiente mais saudável no dia a dia, eu acho que vai ser muito por estímulo ali, né? O que você entende de... Cara, se eu tenho um ambiente que ele tem certas características, provavelmente quem vai estar ali dentro vai performar muito mais. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma sala, escritório que eu trabalho. O que eu precisaria ter ali para considerar ele um ambiente saudável e que eu performasse mais? Tem várias situações, né? A gente, desde o layout do escritório, da posição que você está sentado ali, até os estímulos visuais. E isso é muito
personalizado mesmo, né? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que tem objetivos, sei lá, eu quero levar minha empresa para outro patamar, tirar, né, daqui, fazer mundial, tal. Você coloca estímulos ali que esteja lembrando ele daquilo. Então, você põe um globo, você põe uma imagem na parede. Agora, falando de layout, principalmente... Desculpa, é por isso que você, no teu processo de briefing, você entende o que ele quer para o futuro. Tem que entender. Porque a gente projeta para o futuro, né? Sim. Para viver o presente, mas visualizando o futuro da pessoa. Para facilitar e tornar mais palpável aquilo. Mais fluido na vida dela. Legal. Sim, né? entendi. Então, por exemplo, a questão de layout, você nunca coloca uma pessoa para trabalhar olhando para a parede. Isso até é Feng Shui, né? Aí você sempre coloca ela voltada para a porta, assim, onde ela tem a possibilidade de ver a porta, quem entra, quem sai, por questão de segurança, dela trabalhar mais relaxado. Se ela está de costas para uma porta, ela está tensa ali, sempre esperando que alguém vai abordar ela. Isso tudo é muito... é instintivo, né? E às vezes a gente nem percebe. Sim. Então, você tem que pensar em layout, você tem que pensar em todos os elementos que estão ali que vão te impulsionar para aquilo que você está querendo viver. Deixa eu te perguntar sobre isso. Então, se eu pego uma pessoa que tem um perfil X, extrovertido, e coloco ela alocada no escritório, em determinada posição, isso pode impactar mais do que talvez outra pessoa com outro perfil sentado ali? Sim. O extrovertido de costas para todo mundo... Já sei o que ela vai fazer para nós. Ela vai sair daqui da gravação. Vai mapear o layout. Eu vou ter que conversar com todo mundo. Tu vai conversar, conversar, a gente passa o mapa. Aí a gente vai falar, passa o mapa para ela já. Aí tu vai falar, tu vai sentar ali, tu vai sentar ali, tu vai sentar ali. É um podcast de milhões. Olha aí. Muito bom. Mas legal. Vamos falar especificamente de saúde voltada para a saúde mesmo, para o corpo físico, sim, né? Sim. O arquiteto, o designer, cara, tem duas características que são legais na função, assim, para quem gosta, né? Uma delas trabalha muito em escritório, trabalha muito sentado. Às vezes não tem luz natural. Nem todos os escritórios tem essa possibilidade. Tem isso, né? E o outro, cara, roda muito. Profissional, vocês rodam muito em lojas, em obras, visita e tal. Como que esse profissional pode estar mais preparado para vivenciar isso? Primeira coisa de tudo na vida é autoconhecimento, né? Ele saber como ele quer levar a vida dele, quais são os valores de vida dele, para ele conseguir construir a rotina dele, né? Autoconhecimento e ordem de valores na vida, gente, ordem de valores na vida é tudo. O que é isso? É você saber quais são os seus valores. Meu valor é minha família, meu valor é meu trabalho, meu valor... Realmente, uma coisa bem analítica, escrever os seus valores de vida num papel. E você ordenar isso, colocar o que realmente é prioridade para você. Que vem primeiro, segundo. E primeiro, exatamente. E você viver isso de fato. E seguir as suas decisões. Seguir, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, é o que a gente mais vê na vida, né? Existe uma ferramenta no coach que a gente faz exatamente isso. Coloca os valores de um lado, na outra a gente coloca pedindo para a pessoa ordenar do mais importante ao menos importante, e aí depois pede para ela fazer uma reflexão. Agora você vai escrever como você de fato vive. Porque geralmente ela coloca ali saúde em primeiro lugar. Mas, na prática, ela acorda e vai trabalhar. Ela não falou com o marido, não falou com os filhos, ela foi trabalhar. Então, ela já ignorou a saúde, já ignorou a família, que às vezes ela colocou lá em cima. Então, quando você começa a ter essa visão do que realmente é valor na sua vida, aí você começa a organizar a sua rotina para que você alcance o que você deseja viver. Né? Era uma coisa que eu estava comentando com o Lucas antes da gente começar, que o arquiteto, o designer, né, a gente, se for falar hoje, a maioria das profissões, as pessoas estão trabalhando demais, exaustas, né? E falando muito sobre isso. Nossa, eu trabalhei demais. Você vê os memes da galera de férias com o computador dentro do mar, né? Sim. Chega a ser bizarro, assim. Mas por quê? Porque as pessoas acham que essa produção vai levar onde elas querem chegar e, na verdade, não vai. Né? A gente tem que aprender a filtrar isso. E o filtro são os nossos valores de vida. Bacana. Né? Legal. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Ter autoconhecimento, identificar quais são seus valores, a ferramenta lista os valores, prioriza esses valores e
traz como é que é a tua rotina diária hoje. Para você ver se tem coerência. Exatamente. Nossa, beleza. Como é que você vai desfrutar do dinheiro que você está ganhando com seus projetos, com a sua família, se você ignorou ali atrás a sua saúde? Uhum. Não tem como, né? Então, assim, a conta não fecha. Então, a gente tem que pensar no todo e colocar isso numa ordem para que seja sustentável, para que você chegue lá com seus 60 anos bem, podendo usufruir do que você conquistou, né? Podendo estar com seus filhos, estar com seus netos, né? É o que eu quero, né? Sim. Né? Vivendo isso tudo e não exausto de tanto trabalho, ter conquistado várias coisas e não ter vivido nada disso. Então, fica meio incoerente. As pessoas não estão se atentando a isso, né? Vivendo um dia de cada vez como se não tivesse futuro. E tem. E essas escolhas de saúde, elas são da hora que você acorda à hora que você vai dormir. E como é que faz pra pessoa quebrar um hábito? Por exemplo, é muito comum, e a gente ouve com recorrência aqui, os profissionais que, às vezes acabam deixando ou para a última hora, ou falam que rendem mais à noite, e viram à noite trabalhando, mas ao mesmo tempo falam que a saúde está em primeiro lugar. Não tem como a saúde estar em primeiro lugar e você ficar virando madrugada para fazer isso. Como que ocorre a quebra de um hábito como esse que te marca? Vou falar da carreira do arquiteto, provavelmente desde a faculdade, que você precisava pegar um trabalho, você virava a madrugada para fazer isso, e isso perpetuou ao longo da carreira. Na verdade, são crenças, né? Uhum. Isso são coisas que a gente construiu. Então, são crenças que vêm lá de trás, desde a época da faculdade, que para você ser um excelente profissional, ou, enfim, se destacar, você tinha que passar a madrugada. São crenças que foram construídas e que a gente estão cada vez mais aí, o tempo inteiro que a gente consome, né? Falando sobre isso. Então, você tem que identificar, primeiro, o que você quer mudar, e aí construindo esse hábito de forma gradual, porque ninguém muda do dia para a noite, e mudanças não acontecem em 21 dias. Né? As mudanças, elas... Eu até já mudei em 21 dias, mas depois, no 22º, eu É exatamente isso. Mas é exatamente isso que acontece. A mudança, você cria um novo hábito em 21 dias. 21 dias você consegue criar. Mas para você dizer que esse hábito realmente está na sua vida, são 3 ciclos de 21 dias. É aí que pega. Um atrás do outro? Você tem que manter. Não pode dar uma pausazinha? Umas férias desse hábito. Depois dos 3 ciclos, aí você pode dizer que você tem um hábito mudado. Legal. Tá, então... Mas aí no caso aí de projetar à noite, beleza, a pessoa fala, projetei à noite a vida toda. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, porque eu tava tentando lembrar enquanto vocês estavam falando. Existe mesmo o fato de as pessoas comumente dizem, sou mais produtivo de madrugada, sou mais produtivo de manhã, sou mais produtivo à noite. Se a pessoa fala, eu sou mais produtivo de madrugada, existe isso, né, desse comportamento, e, se eu for fazer essa mudança de hábito, que são os 3 ciclos de 21 dias e tal, qual ferramenta eu uso com uma pessoa que fala, cara, eu só consigo trabalhar melhor, só consigo criar melhor de madrugada, à noite? Então, existe sim as pessoas que são mais noturnas. Fato. Tem pessoas que... Até porque é aquela coisa, né? Construiu toda uma trajetória em cima disso. Nossa mente, ela se programa. Ela está aqui para nos salvar de qualquer coisa. Então, no momento que você constrói um hábito, ela vai fazer com que aquilo seja o seu normal e natural, por mais que não seja. Né? Aí você tem que começar... Se a pessoa está disposta a mudar esse hábito, mudar essa rotina, a criar gatilhos, criar formas dela ir transferindo isso. Não vai ser do dia para a noite, né? Até porque, assim, ela provavelmente tem algum problema na produção de melatonina. Então, tem várias coisas que têm que ser estudadas, ver questões de vitaminas, de minerais, de tudo isso, como é que está a produção hormonal dela, para conseguir fazer tudo isso. Porque o organismo dela, fisiologicamente falando, já se adaptou para aquilo. Então, não adianta você querer pegar essa pessoa e virar o dia à noite, a noite e o dia para ela do nada. Tem todo um processo que ela vai ter que vasculhar aonde que está, né, desregulado, esse desregulamento dela, e que está permanente já há muito tempo, para ela poder voltar, senão o sono é importante mesmo? O sono é essencial. É essencial. Inegociável. Eu gravando com a Cristiane para Atlas, até falei assim, não é um pilar, ele é fundação.
Ele é a fundação que sustenta todos os pilares. O descanso, o sono. Sem ele, você não tem concentração, você tem um nível de cortisol mais alto no sangue, você não consegue, até, assim, reflete na sua produtividade, nos seus relacionamentos, na sua condição física, né? Assim, é uma pessoa mais dispersa, né? Fisicamente falando, você consegue ver que a pessoa está cansada. Então, assim, não é legal. Não é o indicado. O indicado realmente é, no mínimo, entre 7 e 8 horas de sono diário. Legal. Então, eu acho que eu tô nessa daí. De vez em quando a gente dá uns pulos, mas... Hoje a gente tem tanta ferramenta, né? O relógio te mostra. Sim, tem tanta forma hoje, né? Agora tem um anelzinho também que pega, que dizem que é mais confortável. Cara, eu gravava o sono. Aí, pra ver a qualidade, né? Porque eu ou usava o relógio ou deixava... Tem alguns apps que deixa o celular de cabeça para baixo ali e tal, perto da cama. E aí, um dos apps que eu uso, ele grava os roncos, né? Ruídos. Caraca, mano. Como é que a minha mulher dorme, né? Coitada dela. Aí eu já escutei, assim, alguns. Aí, quando tava muito alto, assim, eu ia lá pra ver se era ela, tipo, que tinha acordado. Ele gravava, então? Ele grava, ele pega, Achei né? que ele só pegava as ondas e tal. Não, ele grava o barulho bem... Mas né, voltando assim no fato da rotina do profissional mesmo e tal, qual que seria um cenário bom assim para tipo... Para gerar alta performance, você fala? Para gerar alta performance mesmo no dia a dia desse profissional, do arquiteto, do designer que tá na rua, que tem que visitar a loja, que passa o dia no escritório projetando. Que quer crescer a marca dele e tal. Como que tipo, ele pode performar melhor através da melhoria da saúde? Então, tem várias formas de você construir esse cenário, né? Primeiro, como eu já falei, autoconhecimento, questão de seus valores. E aí, são fases da vida. Você tem que identificar em que fase você está, que você pode doar menos ou doar mais, mas sempre colocando ali como prioridade aquilo que realmente é de valor na sua vida. Eu quero realmente trabalhar muito, né, conquistar tais coisas e tal. E aí, dentro disso, você tem que fazer um planejamento do seu dia, para que você consiga fazer as coisas. Mas sempre priorizando o que é importante, em primeiro lugar, que for para você, né? No meu caso, assim, saúde, eu não abro mão. Não abro mão porque eu quero viver muito e melhor. Então, saúde para mim é prioridade. Eu tô com a obra quebrando o pau, com o cliente mandando mensagem, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu não praticar a minha atividade física, é a base, é a minha estrutura. Legal. Eu não vou dar conta de fazer o restante com qualidade. Então, não vai dar nem conta de lidar com a situação. Exatamente, porque a pessoa que está acostumada a fazer, ela já fica estressada, né? Então, assim, já está com um nível de cortisol lá em cima, não vai nem conseguir resolver o que tem que ser resolvido para aquele cliente que está te pressionando. Mas é uma coisa que você vai construindo, né? E, gente, tem, assim, saúde são várias vertentes, né? A pessoa que quer melhorar a saúde, ela tem que pensar em todas elas, desde o descanso, a atividade física, a alimentação, os gatilhos internos e externos. Todos esses. Então, não adianta nada também a pessoa falar assim, não, então agora eu sou uma pessoa saudável, eu vou para academia todo dia antes de ir para o meu escritório, mas eu vou acordar às 4h30 da manhã. Dormir meia-noite, acordar 4h30 da manhã, não adianta. Isso aí não se sustenta e não vai gerar saúde. Não vai te trazer benefício. Então, tem que realmente construir isso, aprender a delegar, a dizer não. Eu acho que é fundamental. Eu já tive, claro, a gente aprende com experiência. Época que eu abri escritório, que eu tinha muito projeto e que eu não tinha tempo para nada para ninguém. Ficava louca tentando segurar os pratos de projeto e esquecendo de mim. Né? Já passei por isso na vida e muita gente passa, mas vamos aprender com o erro dos outros, né? Não com os nossos, de preferência. Mas eu acho que precisa ter esse descompensar. Mas ele precisa ter prazo. E precisa ser intencional também. Se você só descompensa sem você intenção, passar um período equilibrando com um objetivo, prazo de projetos é uma coisa. Agora, você viver, né, nisso, aí é totalmente diferente, entendeu? É nocivo. Beleza, cara, eu tô sem treinar com frequência já tem um tempo. Mas, até quando, né? É aceitável isso. Beleza, a gente tem alguns projetos, a gente tá tocando algumas coisas, eu tô tocando outras coisas e tal.
no momento faz, entre aspas, sentido. Claro que tem o sabotador também. Porque eu poderia ter ido treinar hoje. Aí eu falei, pô, tem uma reunião 8h30, eu tenho que estar pronto para a reunião. Tal. Que nada. Eu cheguei aqui 6h40. Nossa! Assisti um podcast inteiro, até quase 8. Aí eu fui tomar um café. Fiz um expresso e tal. Passou um tempinho, entrei na reunião, ponto. Uhum. O tempo que eu assisti o podcast, Você estava treinando. eu poderia ter treinado. Não tem uma esteira na sua sala, não? Vamos colocar uma esteira na sala. Colocar esteira na sala. Não tem academia aqui ainda, não? No prédio, não. Tá na hora, né? Vamos montar uma... Olha aí. Funcionários treinando são mais outra felizes, coisa, mais produtivos. outra ideia. Você pode vir 3 vezes por semana aqui no escritório a gente treinar. Vai, já tem mais um contrato de milhões. Mas vai produzir melhor. Vai ter mais disposição. Eu acho muito importante. Assim, ó, eu acho que tem um treino que você treina e você realmente fica cansado. E tem um treino que, pô, você se movimenta e tal, e que, cara, te dá um gás, uma energia. Porque a pessoa que fala assim, pô, treino pesado, aí a pessoa carrega um monte de peso, cara, ela vai ficar cansada durante o dia. Uhum. A gente passou um bom tempo treinando todos os dias e tal. Cara, é inevitável um momento ou outro você tá destruído. E quando você tá destruído, você também não pensa direito, entendeu? Mas na hora do gás, isso é muito no início. Uma coisa é você entender o limite de, cara, beleza, pô. Já teve vezes que eu fui pra academia e eu falei, pô, hoje o dia vai ser puxado no sentido de, cara, vou precisar pensar em um monte de coisa, cara, ter reunião e tal, é importante e tal. Deixa eu dar uma maneirada aqui. Na questão de peso. Eu não pego muito peso, mas... Mas você tem professor? Você é orientado? Não, na época tinha. Na época tinha, né? A gente pagava um personal. Mas hoje eu não tenho. Então, assim, pô, se eu vejo que meu dia vai ter muita reunião ou tomada de decisão ali com um time e tal, alguma coisa do tipo, aí no treino eu vou treinar. Você não estressa seu corpo. Aí eu não estresso o corpo, entendeu? Pode ser até uma crença minha, mas eu não estresso. Porque senão eu sei que, cara, pô, eu vou treinar de manhã. Aí eu treino pesado. Aí passo a manhã. Cara, à tarde eu vou estar muito destruído. Eu vou estar muito... Uma coisa é logo após o treino. Mas à tarde eu vou ficar muito destruído. Aí é aquela coisa, você tá na reunião e tipo... Cara, tu não tá, né? Porque tá doendo. Mas quem treina com constância não tem tanto essa... Oscilação de dor, Até porque a gente tem que treinar pra ficar bem mesmo, pra ter disposição, né? Então tem alguma coisa errada aí. Às vezes seu corpo não tá recuperando as direito. As bebidas no final de semana. Aí entra a alimentação, né? Então, assim, igual você falou, sucrilhos é rico em açúcar, né? Então, assim, açúcar é inflamatório. Por isso que é bom pra caramba, né? E aí, não é o treino, a culpa não é do treino, entende? É aquela barrinha de chocolate que compra. Aí você treinou, aí você foi comer um chocolate. Então, assim, são várias. Não é só isso, é realmente uma mudança que nem todo mundo quer pagar o preço. Mas tem um tá saldo bom. Tá na hora de eu pagar, porque eu já tenho 40, cara. Tem um saldo bom. Então, tá chegando. Eu tenho 41. Tá na hora de pagar já. Vamos falar do teu processo de coaching mesmo, assim. Você mentora pessoas e tal. Como que é esse processo, assim? Tipo, você dá mentoria mais para pessoas da área mesmo, da construção, arquiteto, design e tal? Ou você mentora outros tipos de pessoas, assim, Não, na verdade, não tem um nicho específico. O nicho são pessoas que querem levar uma vida mais saudável, né? Eu chamo de vencer leve. Levar uma vida mais leve. Porque parece que é tão pesado quando a gente fala dessas mudanças para as pessoas. Quando você fala saudável, é porque você alinha o processo de coaching, mentoria ali. Aí você alinha todas as áreas da vida da pessoa. E como ser especialista, educador? Exatamente. A gente entra tanto na parte de atividade física, nutrição. Eu comecei o curso de nutrição, não terminei. Mas é uma área que eu sou completamente apaixonada, é nutrição. Essa área de nutrição, de atividade física, ambiente, né? E não tem como não falar de relacionamentos, de mentalidade, né? De crenças, de Por onde rotina. Que começa? Tudo começa na mente, né? Você começa o processo pela mudança de autoconhecimento e tal. Porque quando a pessoa faz essa análise dela mesma e identifica como ela é, como ela gostaria de ser e viver,
Aí ela começa a buscar os gatilhos certos. E aí a gente começa a construir alguma coisa que ela possa levar de forma sustentável. Porque não adianta também a gente fazer uma coisa igual você falou, eu ia pra academia e me destruía. Eu já tive aluno de personal que quando começou comigo falou assim, eu tinha uma personal antes de você que quando ela saía da minha casa eu não subia nem minha escada. De tanta dor, eu não conseguia fazer xixi porque tem que agachar. Eu falei assim, gente, não dá. Não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Né? É um processo gradual para tudo na vida, né? As mudanças têm que ser graduais. Tanto é que são os processos aí de mais de 60 dias para você mudar um hábito. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu tava escutando um podcast nesse horário que era para estar treinando. E aí eu não Culpa fui do podcast. Esse aqui, por favor, quem estiver assistindo, treine. Assista fazendo agachamento até o final. Chama o SAMU depois. E aí, cara, esse podcast, não vou citar o nome das pessoas e tal, mas, tipo, sabe quando bate um monte de coisas assim, que a galera tava comentando sobre produtividade, sobre mentalidade. Eu tenho entendimento de tudo aquilo. Eu tenho todo entendimento. Só não pratica. A pergunta é, não é que eu não pratico, eu acho que eu pratico mais do que a maioria das pessoas. Mas em alguns deles não tem uma constância e uma frequência. Então, qual que é a minha pergunta? Você faz lá, você começa o trabalho com a pessoa, você começa a trabalhar na mente, o autoconhecimento e tal. A pessoa chega no nível de ter o entendimento. Tal. Como que você faz a pessoa se movimentar? Aí a realmente, cara, agir, né? Agir. Você entende o cenário, aí você constrói o que você quer no seu futuro, aí é quando você tem que fazer o plano de ação. Aí você realmente, todo final de ano todo mundo faz a lista, né, de desejos e tal, é quase isso. Só que aí você cria um plano de ação, e todo plano de ação ele precisa de data para começar, para terminar, né, ele tem que acontecer. E é isso que a gente faz. E começa pelo primeiro ciclo dos objetivos. 21 dias, depois os outros mais 21, ou não necessariamente segue essa lógica dos 21 dias? Não, é importante a gente seguir essa lógica para ter essa mudança, né? De fato, nós somos conduzidos por, como é que eu posso dizer? Vencer metas, né? Fechar ciclos. Então, quando a gente fecha um ciclo, a gente está estimulado para fechar o próximo, né? Mas a gente mensura tudo e faz o acompanhamento disso para que seja uma coisa real. Eu faço a avaliação física, biopedância, tudo direitinho para o cliente também conseguir ver essa evolução nele, que é o que vai fazer com que ele permaneça. Legal. Mas, Ju, antes de terminarmos, e aí são perguntas que a gente faz e a gente gosta de ouvir muito, porque a gente gosta muito de entender o que as pessoas estão consumindo. Não gastando dinheiro com roupas, tênis e essas coisas. Também, né? Também. Não que uma fofoca algo bom, não né? seja legal e tal. Qual foi o conteúdo assim que você consumiu? Livro, filme, série, você não assiste? Você já falou. Que você consumiu nos últimos meses, assim, que mais te impactou? Então, eu estou terminando ainda o livro, que eu tenho até divulgado muito no meu Instagram pessoal, que é o Come e Pense de Forma Inteligente. É uma visão da alimentação na parte científica mesmo, sabe? Neurociência. E é muito legal. O porquê que a gente come certos alimentos, quais os gatilhos para a gente comer certos alimentos. E eu fiz também há pouco tempo um congresso de alimentação saudável, alimentação limpa, né? Que são produtos, tudo que vem da natureza. Então, quanto mais a gente... Que é o que foi feito pra gente, né? Sim. Não esses industrializados. Que realmente isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida, em todas as esferas, relacionamento, trabalho, se você... Cara, eu tenho nutrir de forma cara, correta. Eu tenho dificuldade de manter isso. Porque, cara, é muito fácil você... Mas também é fácil você descascar uma banana, morder uma maçã. É mais fácil pegar uma salsicha na geladeira e comer, pô. Não. Tem que cozinhar ainda. Tô dando exemplo da salsicha porque é bem escroto, assim, né? É o pior deles, né? Mas comida industrializada, cara, o acesso é muito fácil, né? É muito fácil. O mercado foi feito para isso, né? E quando você
vira a chavinha de que o mercado, né, o mercado que a gente compra a comida, o alimento, anda junto com a parte farmacêutica. Então, é um te inflamando e o outro te curando. Aí você fala, opa, vou sair desse sistema. Sim, bacana. E eu não quero viver isso. Legal. Maju, nessa jornada longa aí de conexão de várias vertentes da educação física, do design de interiores, da tua especialização em coach, qual foi o ponto que você percebeu que foi a virada de chave na tua jornada até hoje? Ponto de inflexão, aquele assim que tipo mudou o jogo pra você na tua vida. Uau! Então, diante de tudo isso, assim, eu sempre fiz muita coisa, mas o que mudou muito a minha vida foi a minha maternidade, do meu caçulinha agora, né? Ele mudou muito a minha vida, em todos os aspectos. Por quê? Porque eu vinha caminhando na parte de interiores, né? Quando eu engravidei dele. E foi uma gravidez, assim, meio que solo. No 5º mês, eu terminei o relacionamento. No 5º mês de gestação. E isso precisou que eu usasse todas as ferramentas do coach e de tudo que eu tinha vivido para poder superar e seguir numa boa. E tá aqui hoje, né? Sim, sim. Então, legal. Essa foi a grande virada, assim. Ele realmente foi um impulso, assim. Foi o que fez mudar muita coisa na minha rotina, na minha vida. Na época, eu estava com um escritório. Não tinha uma alimentação mais tão saudável, já não praticava mais tanta atividade física, já estava naquela coisa louca de ter muito projeto, ter 11, 12 projetos ao mesmo tempo acontecendo, você ter que carregar todos esses pratos e esquecer de você. Então, foi bem nessa fase. E aí foi quando ele veio, eu precisei dar uma parada e começar a refletir sobre aquilo que eu já tinha na minha mente, que era impactar a vida das pessoas, e fazer com que isso pudesse acontecer. Mas primeiro eu tinha que mudar a minha vida. Sim. Né? Antes de qualquer coisa, eu tinha que mudar a minha vida, a minha história. E aí foi quando eu comecei a fazer as pequenas mudanças no meu dia a dia e retomar, né, a ter uma alimentação melhor, porque eu sempre tive. Eu fiz educação física. A minha mãe, na época que eu estudava, minha mãe era obesa. Né? E eu queria muito também mudar o estilo de vida dela e da família inteira quando entrei na faculdade de educação física. Primeira coisa que a gente quer fazer. Então, eu fui plantando sementinhas, eu fui mudando tudo isso, mas chegou uma época na minha vida que eu consegui, né, ir com bolo. E aí, no que eu fui, quando veio a maternidade, que eu vi que eu tinha que fazer algo diferente, que aquele caminho não estava legal, aí eu virei e mudei tudo e permaneço e não quero mudar nunca mais. Muito bom. Que legal. Legal. Muito bom. Que é muito legal, por exemplo, você faz uma avaliação física, na avaliação física da biopedância, né, você vê a idade do seu corpo. E muitas pessoas... Vai que eu tô com 80 já. E é o que acontece na maioria. Na maioria, eu pego meninas de 20, 30 anos, que você acha que ela tá ali legal, mas quando você faz, ela tá, a idade do corpo dela, 58, 60 anos, facilmente. E quando eu faço a minha, eu tenho orgulho. Dá 31, 34 anos. Olha só. Eu tenho 41. E, assim, isso é porque existe uma construção, né? De você se desinflamar em primeiro lugar. A alimentação, ela te inflama ou ela, né, te mantém saudável. Então, você ter esse cuidado da alimentação, da hidratação, do descanso, da atividade física. Tu tá falando isso, eu tô pensando no meu almoço, velho. O que tu trouxe de almoço, Rosa? Não, eu não trouxe. Ixi, aí eu falei, cara, eu vou comer então, jejum. Caracas. Jejum intermitente é uma boa. Eu fazia muito. Eu já fui o cara... Sabe aquele protocolo de limpeza de... Eu esqueci o nome, cara. Limpeza de rins, de fígado, sei lá, aquelas paradas. Eu já fiz umas 3 vezes esse protocolo. E eu já fui o cara de me preocupar mais, assim. Então... E o que mudou? Não é que... Exatamente a minha pergunta, correria. Tipo... exatamente foi a minha pergunta de... Cara, eu escutei hoje, o cara falou um monte de coisa, aí me dá aquela... Caraca, Zé, eu não tô fazendo isso. Não tá conseguindo manter. Caraca, eu começo, mas não tô conseguindo manter, entendeu? Então, assim, esse é um desafio. Eu falo com os meninos, assim... Cara, às vezes falta realmente a acabativa, assim. Ou não a acabativa, mas a permanência. Mas você tá conseguindo visualizar o seu ambiente? O seu ambiente está te ajudando ou te atrapalhando nisso? Cara, não sei.
Na sua casa, vocês consomem muitas Não, pelo industrializadas? contrário. Minha filha não bebe refrigerante. Minha filha não come salsicha, de jeito nenhum. Que bom. Mas o pai... Mas o pai... Não, mas eu também... Eu falo assim, mas você sabe, às vezes demora meses pra eu comer um cachorro quente, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas também quando eu começo a comer, tipo... vou comer um cachorro quente, aí eu como 3, pô. Aí, sabe, essas... Não é... Pô, eu vários momentos aqui nessa conversa... Eu coloquei algo como se, cara, pô, se minha vida fosse isso. Mas não é. Tipo, não como salsicha sempre. Eu tenho uma consciência, mas eu sei que eu poderia ser muito melhor. Poderia ter uma frequência melhor em hábitos mais saudáveis, entendeu? E muitas vezes não é você tirar alimentos. Eu gosto muito de falar isso. É você inserir. Porque quando você começa a inserir os alimentos, né, que vêm da natureza, o legume, a verdura, a fruta... Você automaticamente está saciado e você começa a tirar esses outros. Você começa a não ter prazer mais de comer esses outros. É claro que, assim, é super normal. Eu não sou neurótica, não. Às vezes eu como uma besteira, né? Eu estou agora mesmo desejando um panetone de pistache que tem na Copenhague. É super, ultra, mega calórico. Ok, mas é o que eu tenho... É gostoso? Vale a pena? Acho que vale. Tudo de pistache vale a pena. Ainda mistura chocolate. Mas eu sento com um negócio desse aí, eu já como era, metade. Né? Acaba com uma facilidade. Esse é o... Tipo, eu passo dias sem comer chocolate. Não ter o controle. Aí quando você eu acho que se tu for na minha sala, eu acho que ainda tá lá. O de ontem. O bis extra? Não, o bis extra tá na geladeira. Que eu gosto muito. Eu falo que meu paladar é de pobre, assim, porque eu gosto muito de bis extra, cara. Tipo, um bombom da Copenhague e um bis extra. Vai no bis extra, mano. Com certeza. Você podia trocar pelo chocolate zero açúcar 70%, que faz super bem pra gente. Eu gosto pra caracas do 70%. Já troca. Eu gosto muito. Mas, ó, lá tá no lixo da minha sala. Já tinha dias que eu não tava comendo muito doce, assim. Chocolate mesmo e tal, blá, blá, blá. Aí, cara, eu fui no mercado, eu comprei uma barra de chocolate. Eu comi ontem. Então, é o ambiente. Você não devia ter comprado o chocolate. Pois é, aí o primeiro passo é não ter comprado. O primeiro passo é não comprar esse tipo de alimento para você não ter em casa, ou não ter no seu, né, fácil para você. E o segundo é autocontrole, né? Boa. Vale a pena? Quando você olha, né? Vale a pena? Vale a pena comer o pistache. Vale. Eu vou te empoderar agora pra você sair daqui. Não, eu vou comprar. Mas o que eu fiz? Eu tenho uma poupança pra isso. Eu criei uma poupança. Ó, tá super bem, eu posso comer. Tranquilo. Legal. Boa. Entendeu? Legal. Então, tipo assim, você segura um tempão, várias coisas que de verdade não me fazem falta. Vai ter um momento que vai fazer? Não faz vai. Falta. Tem horas que você fala assim, poxa, eu queria. Eu tenho filho em casa, gente. Eles comem de tudo. Até salsicha, às vezes. Não vou negar, não. Mas, assim, eu sei o que eu devo e o que eu não devo e o que eu quero, né? Primeira coisa, valor. Isso aqui vai jogar o meu valor onde eu quero ou vai destruir o meu valor? Justo. Então, sim, somos adultos e maduros, né? Sim. Então, a gente tem que ter consciência do que a gente escolhe. Legal. Muito bom. Maju, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Pela presença aqui no Vértice Cash. Pra gente foi uma conversa bem gostosa, bem divertida, porque demos boa risada aqui, além de conteúdo bem legal para ajudar as pessoas aí que estão nos assistindo. Eu acho que isso não serve só para arquitetos, designers, engenheiros, eu acho que é para todos, para vida. Para todo mundo. Né? É por isso que eu atendo Tu não vai embora antes, tu não vai embora agora porque tu vai fazer a análise ali dos pessoal, porque a gente vai mudar todo mundo de lugar. Eu já quero mudar todo mundo de lugar, montar uma tabela nutricional. Montar a academia. E fazer a academia. É no mínimo isso, né? Mas antes de terminarmos, olha para aquela câmera, faça teu pitch. Agora é a hora onde as pessoas encontram você, como que elas podem entrar em contato com você, seja para ser personal, seja para designer, seja para mentoria. Então, vocês podem me achar no Instagram, @MajuHosken. Vou virar aqui para falar. Você aqui. Aí, ó. Isso. No Instagram, @MajuHosken. Hosken é H-O-S-K-N. Todo mundo não é me difícil pergunta. encontrar, gente. Não é não? Só tem ela. Hosken lá, só. E aí pode falar comigo pelo direct mesmo lá. Vai contar no off o que significa teu nome. Hosken.
É babado. É por isso mesmo que eu quero saber. Tá bom. Gente, muito obrigado por você assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Siga a gente em todas as redes sociais, @VérticeCast. A gente está no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. E também você pode escutar e assistir esse episódio no Spotify. Então, siga a gente lá também, deixe o joinha, deixe um comentário se tiver alguma pergunta. Pode usar o comentário para fazer a pergunta que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito obrigado até aqui e a gente se encontra no Vértice.